Bom dia, jovens, bem-vindos à IBD Online. Vamos continuar a nossa aula que a gente vinha fazendo. Vai ser a última parte dessa aula, tá bom? Que é baseada no livro de João, na segunda parte do livro de João. O tema é Jesus e o sofrimento. E ela é essa aula da nossa revista, tá? Essa revista aqui. E vamos continuar meditando sobre o sofrimento de Cristo e o que ele nos ensina. Vamos fazer uma oração para começar, tá bom? Senhor, te louvamos por essa escola bíblica dominical, te louvamos pela bênção da tua palavra, Senhor, que o Senhor nos concedeu para que nós pudéssemos te conhecer e ter um relacionamento contigo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio dessa lição, por meio desta palavra. Fale ao meu coração, fale ao coração de cada um que estiver assistindo essa aula e que nossa vida, nós possamos ser edificados por meio da tua palavra. Amém. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Então, esteja com a sua Bíblia em mãos, tá bom? É a escola bíblica dominical, então precisamos da Bíblia. Então, essa terceira parte da lição, né? A primeira parte foi o tema é o sofrimento, é a segunda parte do livro de João, a partir do capítulo 13, tá? Então, a primeira parte a gente falou sobre a preparação para o sofrimento, que são as palavras que Jesus traz quando ele sabe que chegou a hora, né? Quando ele diz claramente que chegou a hora, né? Que tinha chegado a hora dele sofrer e morrer. Então, ele traz uma série de lições e a gente meditou sobre isso. A segunda parte, que foi na semana passada, você pode assistir o vídeo, foi o âmago do sofrimento. Então, foi a partir do capítulo 18, foi 18 e 19, e aí a gente vê realmente o que aconteceu ali, o momento da traição, do que Jesus é preso, que Jesus é humilhado, que Jesus é açoitado, ele é crucificado, e aí até o seu sepultamento. E aí acabou o âmago do sofrimento, que é ali o momento em que Jesus realmente estava num sofrimento, no ápice do sofrimento. E agora a gente vai ver a vitória sobre o sofrimento, que é a partir do capítulo 20, os dois últimos capítulos 20 e 21 do livro de João. Então, a gente vai começar lendo um pouco esse capítulo 20, tá? Eu vou dar um breve resumo sobre o capítulo para a gente não tenha que ler ele inteiro e a gente possa aí salvar um pouco do tempo. Mas primeiro eu queria fazer uma observação que é muito interessante quando a gente vai falar, como a gente vai falar sobre a vitória sobre o sofrimento, que é importante a gente entender, que é vencer o sofrimento é não sofrer? Então fica essa pergunta. Eu vou ler um versículo que a gente já leu nas lições anteriores, mas aqui ele é muito simbólico e que é muito conhecido também sobre esse assunto, que é João 16, versículo 33. Diz assim, Jesus dizendo: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então aqui a resposta fica clara, né? No mundo vocês terão aflições, ou seja, vocês não vão deixar de ter aflições. Porém, tenham ânimo, pois eu venci o mundo. E o que significa isso, né? O que ele quer dizer quando ele diz que ele venceu o mundo? Né? Então, e como isso não significa não ter sofrimento, né? Então, como a gente consegue caminhar por meio do sofrimento, entendendo que nós temos vitória sobre o sofrimento. Então a gente vai ver isso na história da vitória de Cristo, que nos trouxe vitória.
tá bom? Então, no capítulo 20, a gente, né, fazendo um breve resumo sobre o que acontece, primeiro tem um relato da ressurreição por meio do testemunho, digamos, de Maria Madalena, quando ela chega ao sepulcro e vê o sepulcro vazio, e depois de 2 discípulos que vão lá e vêm, e aí depois Jesus aparece para Maria Madalena, né? Então depois que eles já vão embora, vão comunicar aos outros que o sepulcro está vazio, ele aparece para Maria Madalena, primeiro ela não reconhece, depois reconhece, e ele fala para ir comunicar aos discípulos, né, que ele estava vivo, ela viu ele vivo, né? Então quando ela realmente compreende que Jesus ressuscitou. E aí chega aos discípulos a notícia, e aí Jesus aparece aos discípulos quando eles estão juntos, né? E aí eu vou ler essa parte que ela é muito importante, tá? Que é a partir do versículo 19 ao 23. Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. E aí depois a gente vê o relato de Tomé, que não estava ali quando isso aconteceu. E ele fica: se eu não ver as marcas dos pregos na mão dele, o lado dele, eu não vou acreditar. E aí uma semana depois Jesus reaparece, Tomé também ali no meio, e aí Jesus fala: então toca nas minhas mãos, toca. E aí Tomé crê, e Jesus fala, né, porque você me viu porque creu, felizes os que viram e os que não viram e creram. E aí acaba o capítulo 21, tá? Então um breve resumo para nós podermos caminhar. E aí primeiro, o que é a primeira vitória que a gente vê? É a vitória épica sobre a morte, né? Então Jesus, apesar dele já ter dito isso anteriormente, e disso ser uma profecia das Escrituras, ele ressuscitou e a princípio ninguém tinha entendido que Jesus ressuscitaria, né? Diz isso no versículo 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, a ressurreição é de certa forma inesperada, né? E é inesperada porque vai contra o nosso senso, né, de ser humano, né? A gente entende pela nossa experiência do que é a morte é considerada, né, no senso comum, digamos, o fim. E Jesus mostra ali que a morte não é o fim e que a morte não é capaz de detê-lo, né? E aí a ressurreição é quando ele completa a sua obra, né? Porque ele morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, né? Cobrindo a nossa dívida. Mas ele mostrou que por ser Deus e ser o autor da vida, a morte não era capaz de detê-lo. Então ele venceu a morte. E quando ele venceu a morte, ele não venceu só para ele mesmo, né? Ele não venceu, Jesus ressuscitou, ele é Deus, glória a Deus. Mas ele venceu com a promessa de nos ressuscitar, né? Então, quando ele vence a morte, ele mostra que ele tem poder sobre a morte. Ele mostra que ele tem o poder para nos ressuscitar também. Então nós podemos crer nessa promessa que seremos ressuscitados. E aí a gente começa a compreender o poder dessa ressurreição, que não é só uma história de alguém que voltou dos mortos, né? Mas
é o Deus que morreu por nós, que pagou a nossa dívida e que vai nos ressuscitar. Então, quando ele morre pela gente. Quando ele ressuscita, ele também ressuscita pela gente. E essa vitória sobre a morte também é a nossa promessa que seremos ressuscitados. Olha só, vamos ler aqui em João, vamos ler alguns versículos que tem no próprio livro de João, tá bom? Em João, no capítulo 5, então você pode abrir aí na sua Bíblia. João 5. Desculpa, eu vou ler um outro trecho antes desse, tá bom? Vou deixar esse um pouquinho pra frente. João 6, 37 a 40, tá? Aqui, João 6. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então olha isso, Jesus já tinha trazido essa promessa, que o Pai me enviou para salvar vocês e para ressuscitar vocês no último dia. E aqui ele está falando da ressurreição literal do nosso corpo, né? Então, assim como o corpo dele, e a gente vê, quando a gente vê a ressurreição de Cristo, porque, né, podem surgir aí e falar, não, mas Jesus é um espírito, né, um fantasminha que estava flutuando e foi lá e falou com os discípulos. Mas quando ele fala com os discípulos, né, a gente vê em João 20, que ele está no corpo dele, o mesmo corpo que morreu. E, inclusive ele traz as marcas, né? Então ele mostra as marcas da sua morte. Então ele fez isso para que a gente soubesse que assim como ele ressuscitou o próprio corpo, o nosso corpo também um dia será ressuscitado, tá bom? Então vamos lá. A gente leu João 6, 37 a 40. Vamos ler aqui. Que tem dois aspectos dessa questão da ressurreição que são muito importantes, que ele está falando da ressurreição do corpo, né? Que assim como ele ressuscitou em corpo, nosso corpo será ressuscitado um dia. Mas tem uma outra ressurreição mais simbólica, né? Que é a ressurreição espiritual. Então, o trecho que eu iria ler fala sobre isso. Então, vamos ler para eu trazer o próximo tópico para vocês, que é João 5, 24 a 29. Diz assim: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma, como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então aqui, olha isso. Primeiro ele fala assim, no versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida.
Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que aquele que crê em Jesus, e a gente comentou sobre isso na outra aula, né? A primeira parte do livro de João, ela se esforça muito em mostrar quem Cristo é. Que ele é o próprio Deus, que ele é o Filho de Deus que foi enviado. Então, e ele está falando aqui, quem crê e ouve e crê naquele que me enviou, ou seja, você tem que crer que eu sou quem eu digo que sou. E se você crê nisso, você já tem a vida eterna. Olha, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, aí tá falando que, mas eu não morri ainda, né? Tipo, ok. Mas o que ele está dizendo é da morte espiritual. Nós estávamos mortos. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte em Romanos. Então, a gente, por causa do pecado, nós estávamos mortos espiritualmente. Né? Falando da nossa natureza espiritual. Mas fala aqui que a partir da fé em Cristo, né, quando cremos nele, nós passamos da morte para a vida. E já não seremos condenados. Então, já não estamos sob condenação. Aí ele fala, eu lhes afirmo, a hora já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. Então ele está falando de nós, que estávamos mortos, mas ouvimos a voz do Filho de Deus. Nós ouvimos a Cristo e o reconhecemos. Reconhecemos quem Ele é, cremos em quem Ele é e cremos na sua obra. E isso nos trouxe vida. Então nós já temos vida eterna. Nós já somos herdeiros da vida eterna. Mas além dessa ressurreição, que é uma ressurreição que nós temos em vida, né, quando cremos em Cristo, tem essa outra ressurreição que ele fala depois. Né? No versículo 28, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Então as pessoas que morreram, né, ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. E os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Mas como diz lá em cima, quem tem aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. Né? Então, ele fala dessas duas ressurreições, digamos. A ressurreição espiritual, que nós podemos experimentar essa vida nova aqui, né, enquanto estamos vivos nesse corpo corrupto, e a ressurreição do corpo em que alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação. Então, aqui Jesus já traz essa ideia. E isso aqui a gente compreende a partir disso que Jesus não venceu. Jesus venceu a morte, mas Jesus venceu também não só a morte, né, física, né, que é a ressurreição do corpo, que ele ressuscitou e nos ressuscitará, mas a morte espiritual, que é a consequência do pecado. Então, nós também, ali na sua ressurreição, Jesus também mostra que ele vence o pecado. Né? Então, por meio dele, nós podemos obter vitória sobre o pecado. E aí, né, aí vem a mesma lógica, né? Vitória sobre o pecado é não pecar. Né? Então, a gente vai entender o que significa, né? Se vitória sobre a morte não é não morrer. Não quer dizer que nós não vamos morrer fisicamente. Pode ser, né? Existe uma possibilidade, caso Jesus nos chame antes. Mas não significa que ele prometeu que você não vai morrer fisicamente, você é imortal. Seu corpo é imortal, não. Mas que você pode morrer, mas ele te promete a vida. Você ressuscitará para a vida eterna, né? Mas você já ressuscitou, seu espírito já ressuscitou para a vida eterna quando você crê em Cristo e reconhece quem Ele é. Então vamos lá. Bom, a gente vê aqui no momento da ressurreição de Cristo, né?
É muito simbólico o momento do testemunho, porque a primeira pessoa que aparece é Maria Madalena. E olha como que a gente vê, né? Em Lucas 8, a gente vê rapidamente, mas mostrando o que aconteceu com Maria Madalena. Ó, diz assim, no versículo 1 e 2, tá? Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. E aí cita as outras mulheres. Aí fala que essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, Maria, olha, havia sido... Jesus havia livrado ela de 7 demônios. Era uma mulher endemoniada e que agora seguia Cristo e foi a primeira ali a testemunhar que Jesus havia ressuscitado e a primeira a ver o próprio Jesus ressurreto, né? Então, olha que maravilhoso que Jesus realiza um trabalho em você que a mulher carregava 7 demônios, isso não pesou contra ela. Ela teve o privilégio de ser a primeira a ver o Jesus ressurreto. Então, e a gente vê aqui como Jesus vence o pecado, ele transformou a vida dessa mulher e por meio da sua ressurreição, ele é capaz de transformar as nossas vidas, né? E ele vence o poder do pecado nas nossas vidas. Vamos ler, a gente já viu que ele vence o poder do pecado e nos dá a vida eterna, né? Então a gente já pode viver essa vida hoje, né? Ela não é uma vida só para depois, é uma vida para agora, né? Ele nos dá uma nova vida agora. Vamos lá. Quando fala que Jesus vence o pecado, e a gente vê isso o tempo inteiro, né? Como eu já falei no livro de João, trazendo essa questão da identidade de Cristo, mostrando quem Cristo é. E a gente vê lá no comecinho, né, quando Jesus começa a ser apresentado no começo do livro de João, olha lá, João 1, que fala de João Batista, né? E o que João Batista diz sobre Jesus? Então, no versículo 29, ó, João Batista diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui, né, ele já traz duas coisas importantes, né? Que ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus, né? Então, o Cordeiro, que é aquele que é sacrificado, ele traz uma coisa que os judeus compreendiam bem, que é o cordeiro que era sacrificado por causa dos pecados, né? Então a pessoa trazia um cordeiro para sacrificar para perdão dos seus pecados. E ele fala, e ele amplia, né? Então ele fala: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, é aquele que será sacrificado pelos pecados do mundo, né? De todo mundo. Então aqui ele já mostra que Jesus era aquele que viria para vencer o pecado, né? Então aquele que traria a vitória sobre o pecado por meio do seu sacrifício. Olha, é uma frase tão pequena, mas ele está dizendo tanta coisa aqui que é maravilhoso. Então aqui a gente vê que desde o começo já vem sendo anunciado que Jesus é aquele que tiraria, que venceria o pecado, né? Então o pecado perderia o seu poder sobre aqueles que crescem em Cristo. Vamos ver, João 8, 34 e 35. Diz assim: digo-lhes a verdade. É Jesus. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre.
Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, olha que Jesus já anunciando. Isso aqui vem um pouco depois. Eu vou ler até o que vem um pouco antes, para vocês verem o contexto. Vou ler 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Então, ou seja, eles não estavam entendendo, né? Tipo, o que você quer dizer que vamos ser libertos do quê? Nós não somos escravos. E aí ele diz: vocês são escravos. Vocês são escravos do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Só que vocês... Aí ele diz: eu sou a verdade. Vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertos. Se o Filho, 36, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então ele mostra ali que ele tem o poder de nos livrar das garras, né, da escravidão do pecado. Ou seja, né, vitória sobre o pecado significa que não iremos pecar? Não. Mas significa que nós não somos mais escravos do pecado por meio da obra de Cristo na cruz e da sua ressurreição. Então, ele venceu a morte por nós e também venceu o pecado por nós. Ao crermos nele, nós somos livres do pecado, das garras do pecado. Não quer dizer que nós não vamos mais pecar, mas quer dizer que nós não somos mais escravos do pecado. Agora o nosso Senhor não é mais o pecado, mas é Jesus, o Senhor das nossas vidas. Vamos lá. Então Jesus vence o pecado. E aí, vamos voltar lá em João 20. Tem uma coisa que eu queria destacar aqui antes de trazer o último tópico, que a gente leu em João 16, quando Jesus estava falando, Jesus, aquele, né, no mundo tereis aflições. Mas antes ele fala, né, eu digo isso para que vocês tenham paz. E ele diz isso porque ele estava falando sobre sofrimento, sobre a perseguição que eles sofreriam em nome dele e tal. E aí fala, eu tô falando tudo isso para que vocês tenham paz. E ele fala, no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo porque eu venci o mundo. Né? Então eu venci o príncipe deste mundo, né? O pecado que domina o mundo, eu venci. A morte, né, que está sobre todo ser humano, eu venci. E aí, para mim, é muito marcante que ele fala, eu digo isso para que vocês tenham paz. Ele fala sobre ter paz. E quando Jesus aparece aos discípulos, a gente leu um trecho aqui em João 20, que quando ele aparece, né, no versículo 19, no finalzinho, fala que Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E quando ele reaparece novamente no versículo 26, ele faz a mesma coisa aqui. Tem uma repetição palavra por palavra desse ocorrido, que é Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Então Jesus vem trazendo a paz, né? Então ele, mesmo quando ele anuncia que nós vamos sofrer, que nós vamos ter aflições, ele fala, né, lá no 16, eu digo isso para que vocês tenham paz. E quando ele aparece para os seus discípulos, a primeira coisa que ele anuncia é a sua paz. Então Jesus, ele é capaz de nos trazer paz no meio da aflição. E quando a gente sabe que ele já venceu tudo, que ele já venceu a morte, já venceu o pecado, ele já venceu as forças desse mundo, a gente pode ter paz, né? A gente pode encontrar paz nele. Então isso ressoou muito comigo, né? Como ele chega primeiro anunciando paz,
Ou seja, vocês podem ter paz, eu já venci tudo. Né? Então, isso é importante, né? Para que a gente tenha paz nele, mesmo em meio à aflição, em meio ao sofrimento. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho mais algum que eu queira ler aqui com você. Eu separei alguns trechos. Ó, para mostrar de novo, né, a importância, né, como o livro de João vem trazendo isso durante toda a trajetória. E aí em João 17, quando Jesus está orando, porque, né, se vocês perguntarem, a gente fala que ele venceu a morte, o que é a vida eterna? E ele deixa isso muito claro, né? Então, ó, João 17, 1-3, Jesus diz assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então é assim que a gente obtém a vida eterna, conhecendo a Cristo, reconhecendo quem Ele é, né, e quem é o Pai que o enviou. Então a gente que já conheceu, já reconheceu quem Cristo é, Ele já nos concedeu a vida eterna. Amém? Glória a Deus por isso. E agora vamos finalizar. Eu vou ler. Agora eu peguei um trecho que não é do livro de João, mas é importante. Que é aqui de uma epístola de Paulo, 1 Coríntios 15, 51-58. Então vamos ler rapidamente para mostrar a questão da vitória de Cristo sobre a morte. 1 Coríntios 15, 51-58. Diz assim: eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, olha que maravilhoso. Jesus venceu a morte. Então, aqui diz que graças a Deus Ele nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que vem depois disso? Né? Então aqui a gente vê o que vem depois. E é a vitória sobre o inferno. E olha aqui, que maravilhoso. Quando Jesus encontra os discípulos. Então vamos voltar lá em João 20. Né? Aquele trecho que eu li, né, de João 20. Quando Jesus encontra os discípulos, diz: paz seja com vocês. Aí ele diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então aqui a gente vê o sopro, e o sopro, o vento, né, muito simbólico na Bíblia. Foi assim que o homem, né, o primeiro homem, Adão, ganhou a vida, por meio do sopro, né? E
E aqui a gente vê Jesus dando autoridade para os seus discípulos, né? Então aqui Jesus já fez, ele já ensinou, ele já curou, ele já fez a obra que ele tinha que fazer, ele já morreu, ele ressuscitou, e ele vai aos seus discípulos e fala: o Pai me enviou e agora eu envio vocês. Ou seja, a obra que eu fiz o que tinha que fazer, a gente viu, está consumado na última lição, ou seja, Jesus cumpriu perfeitamente a sua obra. E agora ele falou: agora eu dou para vocês isso, para vocês continuarem essa obra. Então eu envio vocês por meio do Espírito Santo, né, que é parte da Trindade, que é o próprio Deus. Então ele sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos, e aí ele diz: se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Né? Então ele está delegando, né, tudo que eu fiz, as obras que eu fiz, a capacidade, porque agora vocês são enviados para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas recebam essa vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. Então ele delega aos discípulos essa missão, né? E para que eles realizem essa obra por meio do Espírito Santo, né, agindo por meio da vida deles. E aí eu acho muito interessante que logo no final do capítulo a gente vê que o fato da gente estar lendo isso já é um resultado desse envio de Cristo, né? Então lá no final, olha, ele fala assim, no versículo 31, né? No versículo 30 e 31 fala: Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ou seja, esse livro foi escrito já como atendendo ao envio de Cristo, né? Para que as pessoas pudessem ler, conhecer e crer em Cristo, e crer que Ele é o Filho de Deus, e crendo receber a vida, né, que Jesus nos concede por meio da sua obra. Então, a gente vê aqui que Jesus está chamando os seus discípulos para que eles sejam instrumentos, para que o poder do inferno nesse mundo seja derrotado, né? E aí, quero ler mais um trecho lá em Mateus agora, tá bom? Que diz assim, Mateus 16, 13 a 18. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi lhe revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, olha isso, Jesus dando essa autoridade, e a partir de onde, né, surge essa autoridade? A partir de reconhecer quem Ele é. Então, quando eu reconheço quem Ele é, creio nele, né, me torno parte da sua família. A partir disso, Jesus edificou a sua igreja a partir dele próprio, né? E nós somos parte dessa igreja, né? Então tudo é baseado nele, em quem ele é, eu reconhecer quem ele é, eu saber quem ele é, eu conhecer a ele e a partir dele conhecer ao Pai. Então
isso se repete continuamente, né? Então, para que essa mensagem fique firme nos nossos corações. E é interessante quando a gente, né, voltando lá em João 20, esse episódio de Tomé, né, que Tomé fala que só creria vendo, né, e Jesus fala, e ele creu, né, quando viu a Cristo, mas Jesus disse, porque você me viu, você creu, felizes os que não viram e creram, né, e essa mensagem, essa palavra veio para nós, que nós não vimos, né, o Cristo ressurreto, mas nós podemos crer por meio da palavra, né, e por meio dos testemunhos que chegaram até a nós. E foi dada a nós essa autoridade, né, para levar isso adiante, né, para levar isso para que outros possam crer em quem Jesus é e na obra que ele fez, e que ele é capaz de nos dar vida eterna hoje, e que ele vai nos ressuscitar, e que ele venceu o pecado. Nós não somos mais dominados pelo pecado, mas nós fazemos parte hoje do reino de Deus. Amém? Então, essa é a vitória, né? Que nós sabemos que nós continuamos vivendo um mundo de sofrimento, nós continuamos vivendo um mundo onde o pecado existe, onde a morte existe, mas Jesus já venceu tudo isso. E nós cremos na vitória dele, que foi selada na sua ressurreição. Amém? Então, e aí, para concluir, né, a gente tem o capítulo 21, que é como se fosse um epílogo, né? E aí acontece um episódio que os discípulos foram pescar e aí eles não pegavam nenhum peixe, vocês conhecem essa história, né? E aí aparece um homem, lá eles vêm, ele fala para jogar a rede do outro lado. E aí, quando eles jogam a rede do outro lado, eles pegam muitos peixes. E eles reconhecem a Jesus. E aí eles veem, Jesus vem com uma fogueira. Tem uma cena bonita, né, que fala assim, olha, no versículo 9 do capítulo 21, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas, um pouco de pão, e aí eles sentam ali, Jesus os chama para comer. E aí eles, né, eles sabiam que era Jesus, eles perguntam, eles ainda ali meio na dúvida. E aí Jesus, né, se revela. E aí Jesus fala, né, tem esse diálogo com Pedro, né, eu vou ler aqui, que é o finalzinho do capítulo, vamos lá. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse então Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E aí, tem mais uns trechos, ele desfaz uma confusão, que acharam que o discípulo não ia morrer e tal. E aí, no final, o último versículo diz, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, esse é o testemunho, né,
desse discípulo. Inclusive, lendo 24, a gente tem, né, durante todo o capítulo, falando discípulo é a quem Jesus amava. E no versículo 24 diz: Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Então aqui ele assina embaixo do seu testemunho, né? Então, e a gente vê, né, aqui a importância também que Jesus dá, que é igual a gente leu esse de 1 Coríntios, né? Que Jesus, o chamado, né, que ele nos dá. Então, depois da gente saber tudo isso, agora é a hora de vocês trabalharem, porque outras pessoas precisam conhecer a Cristo e saber quem Ele é, para que possam crer nele, possam ter vida eterna e possam receber tudo isso que vocês já receberam, que Ele prometeu, que vocês podem confiar que Ele vai dar, que Ele vai conceder. Então, que a gente receba essa palavra, né? Que Ele nos envia agora. Ele já venceu tudo, Ele já venceu a morte. E Ele nos dá vitória, Ele nos dá paz no meio da tormenta, né? Então essa vitória não quer dizer que nós não vamos sofrer, mas quer dizer que nós vamos ter paz e confiar e ter a certeza que Ele já venceu. Eu já venci o mundo, então tenham ânimo. Então qualquer sofrimento que a gente possa sofrer, a gente pode confiar plenamente no Senhor, que Ele nos dá paz, Ele acalma o nosso coração, Ele nos dá ânimo, porque a gente pode ter plena certeza que não tem nada que Ele já não tenha vencido por nós. Amém? Então, é isso que eu quero trazer, né? Então, guardem essa palavra no coração. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês como Ele tem falado ao meu. E vamos fazer uma oração para finalizar. E é isso, né? Vai ter um questionário, depois vai estar disponível para vocês responderem. E tem um material complementar também. É isso, tá bom? Deus abençoe. Senhor, muito obrigada por essa lição, muito obrigada por cada um que tirou, né, separou esse tempo para acompanhar essa lição, para aprender mais da Tua Palavra, Senhor, e que a Tua Palavra tenha tocado nos corações, que ela continue germinando nos nossos corações e que produza frutos, Senhor, para glorificar o Teu nome. Que nós possamos, Senhor, atender ao Seu chamado, de levar essa palavra a outros, Senhor, de mostrar para outros que o Senhor, quem é Jesus, que Ele é o Filho do Deus vivo, Senhor, que Ele morreu e ressuscitou, e que Ele venceu a morte, que Ele venceu o pecado, e que Ele venceu o inferno, e que nós temos vida eterna por causa dele, Senhor. Então que essa palavra continue ecoando nos nossos corações e que chegue onde o Senhor deseja que ela chegue, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigada. Deus te abençoe.